meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu Place. Essa videoaula é especialíssima, provavelmente a videoaula mais aguardada de todo o ano, pessoal, porque embutido nessa exposição está a intenção de anunciar as minhas ofertas imperdíveis, diga-se de passagem, da minha Black Friday do ano, conforme a data que eu estou gravando essa videoaula, a Black de 2025, a qual eu deveria ter anunciado antes, mas não fiz, porque agora, vamos aqui à confissão, eu esqueci completamente da Black desse ano, pessoal, então essa é a verdade. Eu só me dei conta de que eu estava em débito com vocês em relação a esse anúncio, porque os alunos foram me cobrando ali, eu me dei conta, gente do céu, já está quase no final de novembro, eu não anunciei ainda a minha Black, então essa videoaula tem, sobretudo, essa finalidade. Mas, como eu não perco a oportunidade de trazer conteúdos para vocês, então, antes da gente chegar até as ofertas, inclusive, elas já constam aqui, pessoal, nesse link que segue na descrição do vídeo, é o link que vai automaticamente lhes remeter a minha página do Instagram, e ali vocês terão acesso a um carrossel. Esse link aqui debaixo da descrição do vídeo, ele já dará acesso para vocês a esse carrossel, onde há discriminação ali das ofertas. Leiam, pelo amor de Deus, com atenção, a carga horária de cada curso e também todos os bônus que estão embutidos, e uma dúvida corriqueira também, qual curso é vitalício, qual não é, está tudo discriminado nesse carrossel, pessoal. Então, bastante atenção, que todo ano há dúvidas em relação a essas questões, principalmente carga horária, se os cursos emitem certificado de conclusão, se também o tempo de acesso, essa é uma dúvida muito corriqueira, então está tudo discriminado ali. As dúvidas mais corriqueiras eu fiz questão de incluir nessas postagens de anúncio das ofertas de cada curso. Então, está logo aqui na descrição do vídeo. A ideia dessa videoaula, pessoal, em certa medida é celebrar o saber homeopático, então, de certa forma, nós vamos aqui revisar o modus operandi. O veterano vai aprender esse conteúdo como uma revisão, o que é sempre válido, e o novato, ele terá a oportunidade de entender finalmente como a homeopatia funciona e por que dessa que vos fala considerar a homeopatia nada menos, nada mais que a medicina do futuro, que é justamente, inclusive, o título dessa videoaula. Eu achei que seria uma boa ocasião para essa reapresentação dos conceitos básicos ligados ao modus operandi da homeopatia, porque nesse ano eu tive o privilégio, fui abençoada com vários novos seguidores, principalmente ali na minha página do Instagram, e seguidores que não tinham qualquer base teórica acerca da homeopatia, como é que ela funcionava, e eu me alegro muito em atestar, agora que o ano está finalizando, e esses novos seguidores vieram em massa, principalmente no início do ano, eu me alegro em testemunhar que muitos foram me acompanhando as minhas postagens, as minhas videoaulas, e muitos seguidores acabaram descobrindo uma paixão que até então não sabiam existir. Então, eu fui responsável em grande medida por esse movimento rumo à homeopatia, então muitos seguidores, muita gente que chegou ali na minha página, principalmente no início do ano, acabou se interessando pela formação básica em homeopatia. Eu me alegro muito, na verdade, eu noto essa tendência desde o início aqui das minhas atividades no canal, pessoal, porque veja bem, idealmente, qual era a minha intenção com esse canal, com o meu Place? Era divulgar a homeopatia, sobretudo, redivulgar, na verdade, para o veterano. Parte do que me moveu, pessoal, em grande medida, foi a atestação da péssima qualidade da formação oferecida por maior parte das instituições Brasil afora. Então, pensei, não, gente, eu tenho que contribuir para a causa, pelo menos no meu país. Definitivamente, eu preciso apresentar a homeopatia com toda a beleza que, de fato, ela contém. Eu preciso promover a homeopatia da forma majestosa, digna como ela merece ser promovida. Então, o que me moveu, em grande medida, foi essa causa. Ou seja, o meu conteúdo, prioritariamente, ele era direcionado ao veterano, alguém que já estava com a mão na massa, viu que tinha um ouro e potencial ali, mas não se sentia inseguro para empregar aqueles conhecimentos, ou não havia aprendido muito bem como usar tudo aquilo ali. Então, eu senti que era uma dor que eu poderia sanar. Então, o meu conteúdo, inicialmente, ele era orientado ao terapeuta homeopata. Mas aí eu comecei a perceber que o meu canal começou a atrair vários entusiastas, curiosos, pessoas que já tinham ouvido falar, mas não tinham entendido muito bem, pessoas que às vezes nem não tinham a mínima ideia do que se tratava, mas realmente se interessou, começou a se interessar a partir das minhas exposições. Então, de certa forma, eu entendi que um efeito secundário do meu canal foi justamente o lançamento dessa fagulha da homeopatia no coração do neófito, do iniciante, daquela pessoa que inicialmente não tinha qualquer base. Então eu percebi que foi um efeito secundário desde o início do meu trabalho, mas sobretudo agora em 2025 foi o ano, para mim, pessoalmente, foi o ano mais marcante nesse sentido. Então senti que era justo, mais do que justo, que esse conteúdo ele fosse uma espécie de homenagem
a essas pessoas que deram voto de confiança na homeopatia, vão finalmente entender o motivo pelo qual vocês se apaixonaram por essa causa. Pessoal, vocês vão entender que a homeopatia é muito mais apaixonante do que vocês supunham. O veterano terá, consequentemente, a sua paixão reavivada pela homeopatia. Ele vai se lembrar do motivo pelo qual ele escolheu a homeopatia como sua carreira, como sua profissão. Então, vamos aqui à exposição que eu preparei para vocês, pessoal, nessa ocasião tão especial em que celebramos o saber homeopático. Pessoal, isso não é um vídeo a ser compartilhado com haters, definitivamente, porque o hater é um sujeito implicante, ele está fechado. Então, assim, isso aqui não é um vídeo que eu sugiro que vocês compartilhem para aquela pessoa que está convencida já de que a homeopatia é placebo, é charlatanismo. Só que vocês compartilham esse tipo de conteúdo com aquela pessoa que ela tem alguma abertura à verdade. Alguma não, né? Uma pessoa que pelo menos ela está aberta à verdade, ela está um pouco desconfiada porque ela ainda não entendeu exatamente como é que a coisa funciona. Então, para aquela pessoa que ela está hesitante para adentrar nesse território, só não adentra de uma vez por falta de maiores informações, maiores esclarecimentos. Então é para esse tipo de pessoa que vocês direcionam esse conteúdo aqui, que pode ser inclusive o caso de você que me assiste, né? Você sente que, nossa, é muito interessante tudo isso, Letícia, mas eu ainda não entendi exatamente a coisa. Eu sinto que se eu entender, eu vou conseguir me envolver um pouco mais. Então esse conteúdo é principalmente para você. Então, vamos dar início aqui eu acho que o melhor ponto de partida, pessoal, para essa exposição seria... A gente poderia começar explorando a lei que respalda o modus operandi da homeopatia. Vocês já devem ter ouvido falar demais na chamada Lei dos Semelhantes. Semelhantes. Então, assim, a homeopatia, o modus operandi dela pode ser resumido na Lei dos Semelhantes. O que significa uma medicina que obedece à chamada Lei dos Semelhantes? Então, veja bem, pessoal, quando o homeopata recebe um paciente, recebe um doente com um conjunto ali de mazelas, ele vai eleger, olha só, não interessa ao homeopata o diagnóstico interessa para o médico alopata, para o terapeuta alopata, médico, de outro modo, médico adepto da abordagem convencional. Por quê, pessoal? Porque a partir do diagnóstico, para cada diagnóstico existe já um remédio de antemão selecionado, entende? Para a homeopatia, isso não diz nada. Porque por mais que o paciente me traga um diagnóstico específico, doutor, eu tenho enxaqueca, eu tenho gastrite, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, isso não diz muita coisa. Por quê? Porque a homeopatia é uma medicina altamente individualizada. Então, mais que ter TDAH, eu preciso saber, mais do que saber que você tem TDAH, que você recebeu esse diagnóstico, eu preciso saber como o TDAH em você se manifesta, através de que tipo de comportamento, que tipo de dificuldades você enfrenta no dia a dia em função desse diagnóstico, o que você sente, no que você pensa quando você se depara com essas dificuldades. Então é por isso que no caso da homeopatia, raramente pessoas diferentes com o mesmo diagnóstico vão receber a mesma homeopatia, o mesmo medicamento homeopático, é isso que eu quero dizer. Então, dito de outro modo, pessoal, quando a gente se depara ali com um paciente, nós vamos lançar mão da abordagem homeopática, nós vamos tomar o caso dele minuciosamente. Então, assim, a gente vai recolher dados acerca do histórico biopatográfico desse paciente, eventos que ou podem ter traumatizado no passado, como é que foi a convivência familiar com a família de origem, como está sendo a convivência com a família atual, caso seja uma pessoa, né, que tenha constituído família, pensamentos que eles são corriqueiros, sensações. Então, a gente vai virar o doente ponta cabeça. Pessoal, por isso que eu sempre falo, pedir desconto para o homeopata é um crime, que é um trabalho super artesanal, pessoal, altamente individualizado. Então, todo detalhe da história e da experiência mórbida desse doente nos interessa. Por que eu preciso de tantas informações? E, geralmente, pessoal, além da consulta, primeiro, sobretudo, ser muito longa, que eu vou precisar reunir todas essas informações, geralmente, o doente já terá respondido uma anamnese super longa. Então, o homeopata avalia com antecedência essa anamnese e ainda avalia as informações que são acrescentadas em consulta. Por que tudo isso? Porque eu preciso chegar a um medicamento homeopático que seja mais ressonante, é um termo que eu estou usando pelo potencial didático dele meramente. Eu preciso chegar a um medicamento que seja compatível, um medicamento que seja o mais correspondente possível com aquele quadro todo, com todo o resultado da conjuntura de todas aquelas pecinhas desse quebra-cabeça que configura a dinâmica mórbida daquele paciente. Então, vou encontrar um medicamento que seja a alma gêmea daquele quadro que eu consegui arranjar, que eu consegui configurar. Letícia, mas como é que você conhece, como é que se sabe o potencial curativo que cada medicamento homeopático cura? Aí nós vamos aqui a um segundo princípio, que é também tomado como base da arte homeopática, que é a experimentação. O nome desse princípio é experimentação em corpo-são. O que significa isso, pessoal? Olha só, diante da perspectiva homeopática, tudo absolutamente que nos cerca possui um potencial curativo oculto.
pronto a ser trazido à tona através de um método que nós chamamos de dinamização. Então, nesse processo que se chama dinamização, pessoal, e a farmácia que vai empreender esse processo, eu coleto uma porção ínfima de alguma substância, independentemente da procedência dela. Eu pego um pedacinho, por exemplo, eu quero conhecer o que cura, o que essa planta, tem um vasinho de planta aqui do meu lado. Eu quero saber o que a versão homeopatizada dessa planta cura. Então, recolho uma amostra ínfima dessa plantinha e vou submetê-la a esse processo farmacotécnico que nós chamamos de dinamização, que basicamente consiste numa ultradiluição dessa pequena amostra dessa planta. E assim eu conheço o potencial curativo dessa planta. Mas é claro que para que eu conheça esse potencial curativo, eu vou precisar administrar a versão homeopatizada dessa planta, a versão ultradiluída, como queira, dessa planta, a um sujeito saudável, um sujeito que não tem problema nenhum de saúde, um sujeito relativamente, minimamente equilibrado. E aí, eu que estou conduzindo esse processo, que estou supervisionando esse processo, na medida que essa pessoa for recebendo a versão homeopatizada dessa plantinha, eu vou anotando tudo que aquela pessoa está sentindo. Eu vou anotando o que se passa a nível mental, eu vou anotando o que se passa a nível emocional, eu vou registrando o que a pessoa está sentindo fisicamente. Nossa, eu estou sentindo um aperto no peito, parece que tem uma mão me apertando aqui meu peito. Nossa, eu estou sentindo desinteria, eu estou sentindo uma dor no estômago, parece que tem uma madeira lá dentro do estômago. Nossa, os meus intestinos parece que eles estão líquidos. Tudo quanto é esquisitice eu vou anotando, que a pessoa está relatando sob efeito da versão homeopatizada dessa planta. Pronto, pessoal, esse material, esses sintomas que o experimentador ele foi padecendo, isso compõe o que a gente chama de matéria médica da plantinha. O que é matéria médica de uma planta, matéria médica de um animal, matéria médica de um mineral? É basicamente uma coleta de sintomas que a versão homeopatizada daquela substância é capaz de curar. Ou seja, qual a ideia aqui? Quando eu me deparar com um paciente de carne e osso ali, um paciente que ele está vivendo a dinâmica mórbida dele, exatamente conforme aquelas sensações, aqueles sintomas que aquele experimentador saudável relatou para compor a matéria médica daquela planta enquanto ele estava sob efeito da versão homeopatizada daquela planta, quando eu me encontrar com um paciente que tem exatamente aqueles mesmos sintomas abarcados pela matéria médica daquela planta, pronto, eu homeopata direi que fulano, eu encontrei o seu simílimo. O que é simílimo, portanto, na homeopatia, é aquele medicamento mais compatível com a sua, como a gente costuma dizer, totalidade sintomática. Então, o princípio da coisa é basicamente esse, pessoal. Letícia, mas por que esse princípio da semelhança cura? Essa é uma pergunta excelente, inclusive, que às vezes nem o veterano se faz. Sim, Letícia, tudo muito bonito, faz tudo muito sentido, perfeitamente sentido, mas, sim, por que eu estabelecer ressonância com a versão homeopatizada de alguma coisa, isso me cura? Se eu recebo um medicamento com que eu sou correspondente a nível de sintomas, se eu encontro essa minha, como você explicou aí, essa minha alma gêmea homeopática, por que isso me cura? Então, o princípio é basicamente este, que eu vou trazer para vocês através de um desenho, que eu já trouxe em várias ocasiões aqui no canal, em vários cursos também. Então, a ideia é a seguinte, pessoal, a sua dinâmica mórbida, ela tem um padrão, ela tem uma assinatura. E é com essa assinatura que o seu simílimo tende a ressonar, deveria ressonar. Então, veja bem, você tem ali, eu vou representar essa assinatura da sua doença. O que seria essa assinatura? É toda a semiologia da doença de que você padece, dos transtornos de que você padece. Então, semiologia, sinais, os sintomas, tanto a nível físico quanto a nível psíquico também. Então, tudo isso se configura com uma assinatura específica, que eu vou representar através dessas ondinhas aqui. Então, este é o padrão da sua doença, é a assinatura, é a formatação, é a configuração da sua dinâmica mórbida. Quando nós elegemos um simílimo homeopático, ou seja, nós vamos eleger um medicamento cuja matéria médica tenha correspondência com isso aqui, esse medicamento só vai te curar se não apenas ele for correspondente a assinatura da sua dinâmica mórbida. Ele precisa ser mais forte que ela. É isso que Hahnemann, o criador da homeopatia, nos ensina. Então, assim, não basta ser semelhante. O estímulo precisa ser mais forte. Então, aqui, ó, a ação do seu simílimo é essa assinatura que está em cima dessa assinatura original, que é a doença de que você já estava padecendo anteriormente, antes de fazer uso do medicamento homeopático. Então, essa ondinha de cima o simílimo e aqui de baixo a sua dinâmica mórbida. Ok, Letícia, mas por que isso cura? Ainda não respondeu a pergunta, porque veja bem, enquanto você está doente, criatura de Deus, você pode ter certeza
porque o seu corpo ele quer te tirar daí. Então, muito daquilo que nos incomoda na doença, pessoal, é a nossa reatividade querendo dar um jeito naquilo, entende? É essa a ideia. Então, assim, você pode ter certeza que enquanto você está doente, você está gripada ali, eliminando muco pelo nariz pra caramba, o nariz está obstruído, e você está prostrado, e você tem pesadelos à noite ainda por cima, tudo isso, por incrível que pareça, é uma tentativa do seu corpo de dar um jeito nisso aí que está acontecendo. Então, assim, isso que nos incomoda é o que eu chamo de reatividade. Vou representar a reatividade através dessa setinha aqui. Reatividade, pessoal, vocês podem tomar como um sinônimo de atividade imunitária. Então, assim, muito do que nos incomoda na doença, pessoal, por incrível que pareça, é a atividade do seu sistema imune. Os corticoides, eles agem normalmente no sentido de cortar isso aqui. Tanto é fato que você tem a impressão de que não estou curado, não tem nada acontecendo. Sim, criatura, tem um monte de coisa acontecendo, só que a fiação do seu sistema imune ela foi cortada. Por isso que você tem a ilusão de que está tudo bem, entende? A atitude de curiosidade aqui não tem nada a ver diretamente com o tema, a questão dos corticoides. Então, pessoal, veja bem, a sua reatividade está tentando dar conta do recado. Mas por que você não está se curando? É porque ela não tem um punch suficiente para sobrepujar essa sua dinâmica mórbida inicial. Então, assim, quando você recebe o seu si mínimo, é como se você convidasse a sua reatividade a sobrepujar essa interferência artificial que você trouxe através do seu si mínimo. Então, automaticamente, olha só, a sua reatividade conseguiu superar a assinatura mórbida e você, consequentemente, se cura. Isso aqui, como é uma interferência artificial, isso aqui vai deixar o seu sistema a partir do momento que você suspende o uso do medicamento homeopático. Até porque, por isso mesmo, eu sempre digo, sempre enfatizo isso para pacientes e alunos. Resolvido o problema, você para de usar o medicamento, não há mais necessidade. Então, mas isso aqui, pessoal, esse fenômeno da superação, a reatividade superando a força da dinâmica mórbida, isso aqui somente pode acontecer quando eu utilizo medicamentos ultradiluídos, medicamentos que não têm nenhum traço material ali. Eu já vou explicar o porquê. Porque isso aqui, inclusive, é uma objeção constante de pessoas que dizem que a homeopatia é placebo. Ah, é placebo, sabe por quê? Porque dentro desse frasquinho aí só tem água, dentro desse frasquinho só tem álcool. Ah, essas bolinhas aí é bolinha de lactose, é bolinha de sacarose. Sim, criatura, é muito bom que seja só água e álcool, materialmente falando, é muito bom que não conste nada ali, sabe por quê? Porque é justamente a outra diluição que gera esse fenômeno. Isso é passível de dedução para aquela pessoa que está, como diz, pessoa aberta à verdade, é uma pessoa que é minimamente perceptiva, ela vai conseguir atestar isso na prática. Veja bem, esse exemplo eu já trouxe várias vezes para vocês, mas eu vou trazer de novo, que vem bem a calhar aqui, eu acho que ele é pedagogicamente o ideal aqui para a gente lançar mão. Então veja bem, se você, vamos supor que você está doido aí, você decidiu se intoxicar com papel, né? Então você começa a comer papel ali, à torta e direito, bom, até o final do dia você vai estar péssimo, seu sistema de defesa ali, orgânico, ele vai disparar vários alarmes ali, de forma que você vai até o final do dia, se chegar até o final do dia, você vai ter manifestado ali vários sintomas de intoxicação. Ah, deu a louca aí, você toma um tanto de detergente aí o dia inteiro. Não, isso vai cobrar um preço, você vai adoecer, você vai apresentar vários sintomas que denunciam um processo de intoxicação. Veja bem, algo em dose ponderável, pessoal, quando a gente recebe grandes quantidades materiais de alguma coisa, vocês percebem que sobrecarrega a nossa reatividade. Nossa reatividade, assim, ela tem dificuldade de lidar com aquilo que é denso. Em termos materiais, em termos quantitativos, se eu recebo muita coisa, seja lá o que for, principalmente uma toxina, eu noto que o meu corpo assim, vai ter mais dificuldade de lidar com aquilo. Agora, veja bem, se você recebe só uma gotinha de detergente, seu corpo ele deu conta do recado. Vocês entendem o poder de estímulo da reatividade das doses imponderáveis e o porquê dele ser maior? Por que você não sofreu pra caramba? Por que você não sofreu do mesmo jeito com uma gotinha de detergente? Por que você não morreu com uma fração mínima ali de um papel? Você colocou um papelzinho na boca, muita gente passa por isso acidentalmente, a torta é direita, né, pessoal? Está todo mundo vivo aí. Então, por que isso acontece? Você vai para o hospital, você vai para o pronto-socorro, você toma 1 litro ali de detergente, mas se você recebe uma gotinha, nada acontece. Porque o seu sistema, a sua reatividade dá conta, é estimulado com uma gotinha, dá conta se for uma dose baixa, materialmente falando. Então, dito de outro modo, a homeopatia, ela cura, o fato da gente estar lidando com um medicamento que praticamente não tem nenhum vestígio material, é o X da questão, tem que ser assim mesmo, porque são doses baixas, quantitativa materialmente falando, que estimula de fato a sua reatividade. E outra coisa, Hahnemann chegou à conclusão, pessoal, porque veja bem, isso também, mediante a observação, a gente não precisa especular para chegar a essa conclusão. É uma verdade que pessoal, você que tem uma doença crônica, você que está aí padecendo de uma doença autoimune,
E vamos supor, você que está aí me assistindo, você já fez de tudo para tentar curar esse negócio. Você já foi no médico integrativo, você já submeteu uma maratona de suplementação. E aí os médicos, vocês percebem que eles vão... Se a gente tenta rastrear a origem das doenças no âmbito físico, a impressão que a gente tem é que a gente está correndo atrás do rabo. Então, assim, principalmente, mesmo o médico que ele é um pouco mais mente aberta, eu ia falando do médico integrativo. Então, assim, vocês percebem que, num primeiro momento, vamos supor, você está sentindo um desconforto muito grande ali na... Você tem uma doença autoimune que envolve a pele, você tem um lúpus, por exemplo. Então, assim, aí o médico, aquilo que a gente já sabe, né? O que ele vai apontar primeiramente? Intestino hipermeável. Aí tá, beleza, você se submete às correções dietéticas, você se submete ali àquela maratona de suplementação que é proposta. Aí, de repente, vamos supor, né? A coisa atenua, mas não resolve completamente o problema. Aí você pede opinião para o médico, aí, criatura, por que não sanou completamente o problema? Ah, não, é porque, olha só, eu cheguei à conclusão que no seu caso é que provavelmente o seu sistema respiratório está envolvido. Então, aí tá, aí você mexe os pauzinhos ali para consertar a questão a nível pulmonar, a nível de trato respiratório de uma forma geral. Bom, aí, de novo, resolve, só que não totalmente o problema. Aí você continua investigando. Aí o especialista diz que não é porque, sabe o que é, criatura? É porque tem alguma coisa aí na sua corrente sanguínea. Aí tá, você vai lá, submete a um tratamento com essa abordagem integrativa ainda para tratar a questão circulatória. Ah, não, é porque essa questão circulatória, por que não resolveu completamente o problema do seu lúpus? É porque a questão circulatória tem relação com o problema tiroidiano. Aí lá vai você, entende, pessoal? Que se você busca respostas no âmbito físico, foi isso que Hahnemann, o criador da homeopatia, que era médico também, diga-se de passagem, pessoal. Então ele atestou isso aqui, foi por experiência, gente. A raiz da doença não está no campo físico, porque se você tenta investigar no campo físico, você fica nisso aqui, ó, correndo atrás do rabo. Ah, intestino. Ah, não, o intestino está assim por causa da tireoide. Ah, a tireoide está assim por causa do não sei o que no cérebro. Ah, não sei o que no cérebro está assim por causa do não sei o que no sangue. Aí você fica ali naquilo. Ou seja, pessoal, a gente está atestando aquilo que Hahnemann já tinha reconhecido há séculos, de que a raiz das nossas questões, em grande medida, é claro, pessoal, tem como a gente adoecer, como eu costumo dizer, de baixo para cima. Se você come mal pra caramba, você é sedentário, você tem hábitos horrorosos, você fuma e tudo mais, claro, isso tudo são questões ambientais que estão te adoecendo. Então tem essa forma de adoecer também, não é tudo. A homeopatia não parte da premissa de que tudo sempre começa das suas emoções, tudo sempre começa a partir das suas crenças, da sua visão distorcida de mundo, mas em grande medida sim. Isso explica o motivo pelo qual, se a gente se atém ao tecido, à materialidade, a gente não consegue encontrar todas as respostas. A gente fica aí, ó, correndo atrás do rabo, igual eu ilustrei para vocês. Mas o motivo pelo qual os medicamentos homeopáticos, em termos de composição, eles precisam ser materialmente só água e álcool mesmo. Precisam ser só bolinha de açúcar. Existe matéria ali, pessoal, só que em doses imponderáveis, a gente não consegue rastrear. Por exemplo, se a gente está se referindo aqui à versão homeopatizada da beladona, uma beladona na potência 6CH, 3CH, 12CH, você manda para análise, vai identificar assim, mas em quantidades assim ínfimas, como eu falei, imponderáveis. Então existe alguma coisa ali do princípio ativo do medicamento. Mas por que precisa ser em doses tão diminutas? Porque se a ideia é que a raiz das questões que eu estou vivenciando aqui em termos de dinâmica mórbida, se elas estão no âmbito imaterial, então apenas um expediente igualmente imaterial é que pode sanar essas questões, entende? Então o fato da homeopatia trabalhar com medicamentos que não tem qualquer substância, isso não invalida, justamente o contrário. É por isso que ela cura, entende, pessoal? Porque isso aqui não pode ser uma objeção, só o ignorante que levanta esse tipo de objeção, que não entendeu nada do princípio aqui da coisa. Então antes de falar, criatura, entenda porque isso aqui é importante, por que tem que ser só água e álcool mesmo. Porque a ideia é essa, a coisa não está aqui no campo físico. Então a gente precisa trabalhar com um expediente que seja igualmente etérico, igualmente material. E mais, aquilo que eu expliquei para vocês, conforme o exemplo que eu trouxe, né, através do exemplo lá da intoxicação por grandes quantidades de papel versus pequenas quantidades de papel, grandes quantidades de detergente versus uma gotinha de detergente. Doses baixas, o contato com frações daquela substância estimula muito mais, qualquer substância que seja, estimula muito mais a minha reatividade. Então, assim, são pontos a favor da homeopatia, não o contrário. Se explica o motivo pelo qual os medicamentos são manipulados nesse formato ultradiluído. Daqui, pessoal, a gente depreende também uma outra questão. Letícia, qual que é a diferença? Vamos pensar aqui no exemplo de um fitoterápico famoso, pessoal. O ashwagandha. O ashwagandha, qual que é a diferença? Já que é possível homeopatizar tudo, Letícia, qualquer coisa, posso homeopatizar essa planta que está aqui, posso homeopatizar até o plástico que constitui todas essas estruturas aqui, o próprio quadro, os refletores, em certa medida a câmera. Eu posso homeopatizar até radiações luminosas, inclusive. Então, bom, a ideia é essa, que tudo apresenta um potencial curativo. Como é que eu conheço o potencial curativo de, seja lá, qual substância que eu estou me referindo? Preciso dinamizá-la, uma farmácia que tenha aparato para isso, pessoal. Vou submeter um voluntário a experimentações com este medicamento e vou catalogar tudo que esse experimentador for sentindo, ali mediante o efeito da versão homeopatizada daquela substância, e vou compor a matéria médica daquela substância. Ou seja, eu sei
o que a versão homeopatizada daquela coisa é capaz de curar. Então, quando eu me deparar com uma pessoa que tem exatamente aqueles sintomas, eu sei que medicamento indicar. Se é a versão homeopatizada da beladona, que é uma planta, se é a versão homeopatizada de uma espécie de águia específica, se é a versão homeopatizada do lantânio, que é um tipo de metal lantanídeo, enfim. Então, a ideia é essa, tudo tem potencial curativo. Você pode homeopatizar tudo e os resultados são dos mais imprevisíveis. O pessoal às vezes tem uma cura de um câncer super louco, super agressivo nessa planta aqui, na versão homeopatizada dessa plantinha aqui que está nesse vasinho aqui, entende? A gente nunca sabe. Então, por isso que a boa parte dos esforços dos homeopatas contemporâneos gira em torno de ampliar o nosso rol de matérias médicas conhecidas. Porque, imagina, no caso das plantas, a gente está longe de esgotar as possibilidades, pessoal, porque, ainda mais assim, porque dia após dia a gente descobre espécies de plantas novas, animais novos também. A gente só pode chegar ao ponto de dizer que a gente já chegou numa espécie de teto em termos de catalogação de matérias médicas com os minerais. Porque todos os minerais da tabela periódica a gente já conhece a matéria médica deles. Quem se debruçou sobre o estudo do potencial curativo de todos os elementos da tabela periódica é o meu amado homeopata holandês Jan Schouten. Ele é autor, exatamente por isso mesmo, ele é autor de um método chamado método periódico, ou seja, método que toma como base todos os elementos ali da tabela periódica. Então a gente já conhece, consequentemente, o potencial curativo de todos os elementos da tabela periódica, mas do reino vegetal a gente não sabe muita coisa, do reino animal também, que todo dia a gente está descobrindo espécies novas, né? Então é um universo fascinante, pessoal. A gente está bem longe de chegar no limite com isso aqui, muito longe, na verdade. Mas enfim, queridos, então, aí o que eu ia comentando com vocês. Qual que é a diferença, por exemplo, de eu utilizar o ashwagandha em doses ponderáveis, ou seja, um ashwagandha 500 miligramas, cápsula de 500 miligramas da plantinha, ou seja, tem uma dose ponderável ali, ou seja, 500 miligramas. Qual que é a diferença, perdão, da versão ponderável do ashwagandha e da versão homeopatizada do ashwagandha, que nós chamamos de Witania sonifera, inclusive. Witania sonifera é o nome científico da plantinha. Todos os medicamentos homeopáticos, eles recebem o nome científico daquela substância de origem, ou seja, o nome científico está sempre em latim, né, pessoal? Então agora vocês entendem porque dessa terminologia muito louca que a gente emprega. A versão homeopatizada de uma planta será sempre o nome científico daquela planta. Então, no caso de beladona, qual que é o nome científico de beladona? Atropa beladona. Eu tomo atropa beladona para a minha febre, que é muito alta, sobe subitamente, eu corro risco de convulsão. Você está dizendo que você toma a versão ultra diluída de atropa beladona, ou seja, a versão homeopatizada de atropa beladona. Então, sempre recebe o nome científico do material que lhe serviu ali de origem. Então, essa é a ideia, pessoal. Mesmo no caso dos animais, no caso do reino mineral também. Mas, aí qual que é a diferença, então? Versão homeopatizada e o medicamento em dose ponderável. Pessoal, veja bem, é aquilo que eu comentei para vocês. Quando você homeopatiza uma substância, para você conhecer o potencial curativo dela, você submete um voluntário, um experimentador, ao emprego, ao uso daquela substância. E vocês percebem que o supervisor daquela experimentação, ele vai coletar dados, não é apenas no que diz respeito ao que o experimentador está sentindo fisicamente. Quando nós homeopatizamos uma substância, pessoal, ela age na nossa força vital. É uma instância que transcende a nossa corporeidade. Se eu uso a versão fitoterápica, a versão em dose ponderável do ashwagandha, se eu tomo ali a cápsula de ashwagandha 500 miligramas ali ao dia, eu vou sentir efeitos que estão circunscritos ali a determinados sistemas do meu organismo. Eu sinto um efeito ali na minha cascata hormonal, eu sinto um efeito no meu sono. Pronto, é só isso. Vocês percebem que tem uma ação bem restrita. Quando eu homeopatizo uma substância, eu ultradiluo uma certa substância, ela passa a agir em vários outros âmbitos, em outros sistemas também. Porque a ideia é que a versão homeopatizada de seja lá o que for, pessoal, ela afeta a minha integralidade. Então, o ashwagandha homeopatizado, mais que afetar o sistema endócrino, e de uma forma geral, porque se afeta o sono, que fatalmente acaba afetando o sistema endócrino. Então, eu vou transcender. Vocês percebem que a seara curativa do ashwagandha homeopatizado não está longe de ficar restrita ao sistema endócrino. Eu que estou supervisionando a experimentação do Witania sonifera, que é o nome científico do ashwagandha, eu vou conseguir registrar efeitos do ashwagandha homeopatizado sobre a respiração, sobre o aparelho circulatório, sobre os rins, sobre o sistema locomotor, sobre a pele. Eu movimento todo o meu sistema a nível físico, ou seja, há efeitos sobre todos os meus sistemas de uma forma geral, respiratório, circulatório, neurológico. E, além disso, eu ainda movimento meu âmbito emocional. A versão homeopatizada do ashwagandha move
as minhas emoções, interfere nas minhas emoções. Então, pode ser que eu sinta ansiedade, pode ser que eu sinta medo do escuro, pode ser que eu fique muito preocupado com a saúde dos meus entes queridos, pode ser que eu me perceba um pouco confusa, então, a nível mental, eu me sinto um pouco confusa, desconectada de tudo, porque inclusive a versão homeopatizada do ashwagandha revela um terreno promissor ali para a cura do próprio Alzheimer. Mas isso não está presente, essa atuação do ashwagandha sobre o âmbito emocional, mental, essas curas em níveis mais profundos, não está presente no ashwagandha em dose ponderável, ali ó, nos 500 miligramas da erva, entende? Mas está presente na versão homeopatizada, porque é justamente quando a gente homeopatiza uma substância, que é aquilo que eu comentei, nós liberamos todo o seu potencial curativo, não mais restrito à esfera física, mas também ao meu sistema emocional, meu sistema mental e às vezes muito mais profundamente que isso, entende, pessoal? Essa é a magia de homeopatizar a substância. Eu descubro que ela cura não é só na esfera física, é na esfera física de uma forma mais completa ainda, mais abrangente ainda, mas muito mais em escala sutil. Então, diferenças aqui, Letícia, o que significa, qual que é a diferença de tomar uma coisa e a versão homeopatizada dessa coisa? Se você precisa de iodo, por exemplo, tem muita gente que pergunta isso, Letícia, o médico falou que eu preciso de vitamina D, eu posso tomar a versão homeopatizada da vitamina D? Não. Primeiro, pessoal, se você precisa, eu falo demais para os meus alunos isso, se você precisa de arroz com feijão, se o seu corpo está mostrando que, olha, eu estou precisando de arroz com feijão, é de arroz e feijão que você precisa, entende? Então, assim, o que a falta de uma vitamina faz, que vai resolver aquilo é só a reposição da vitamina, mas a vitamina em doses materiais, pessoal, porque você tem corpo também, pessoal, pelo amor de Deus, você tem uma contraparte física, isso é importante que seja dito, que precisa, muitas vezes, de um aporte físico também, para que algumas demandas sejam sanadas. Quando você homeopatiza a vitamina D, como vocês percebem, eu terei de observar se eu tenho ressonância com a versão homeopatizada da vitamina D. Porque eu preciso levar em consideração se a versão homeopatizada da vitamina D vai contemplar sintomas, vai ser compatível com os sintomas que eu estou padecendo em todas as esferas, não é só na esfera física. Eu preciso observar se eu tenho compatibilidade com a vitamina D homeopatizada no âmbito emocional, no âmbito mental e às vezes até além, como comentei anteriormente. Entende que a coisa não é tão simples assim, eu preciso da coisa, vou usar a versão homeopatizada da coisa. Não, mas você tem semelhança com a versão homeopatizada da coisa? Então não. Entende? Então isso é muito importante que seja dito. Inclusive veterano patina nisso aqui, pessoal. Então eu espero que tenha sanado de uma vez essa dúvida. Pessoal, agora sobre métodos. Essa que vos fala, pessoal, eu não trabalho com metodologias clássicas, a não ser para quadros agudos. Então assim, o que é quadro agudo? Gripe, essas viroses aí que vão despontando, aqueles quadros transitórios, é isso que é quadro agudo. Por que dessa multiplicidade de abordagens, pessoal? Letícia, mas, bom, o princípio não é o mesmo, então por que há tantas abordagens diferentes, principalmente hoje em dia, há tantos métodos contemporâneos diferentes? Pelo fato de que encontrar um simílimo, pessoal, não é definitivamente uma tarefa fácil. Então, vários autores desenvolveram metodologias específicas para encontrar um simílimo. Então, assim, por que há tantas propostas diferenciadas em termos de como empregar a homeopatia? Exatamente pelo fato de que não é fácil achar isso aqui, pessoal. Não é fácil achar isso que a gente chama simílimo. Até um entendimento também do que significa um simílimo, legitimamente falando, isso varia conforme os autores que vocês estão estudando. Entende, pessoal? Então, essa multiplicidade existe porque não há ainda uma convergência em termos de critérios de que lançaremos mão para identificar, para prospectar o simílimo. E também o que significa um medicamento que ressona com a doença, propriamente não existe um consenso também em relação a isso. Então, essa multiplicidade, ela se dá exatamente em função disso. Motivo pelo qual, multiplicidade de metodologias, motivo pelo qual essa que vos fala, apresenta para vocês uma colcha de retalhos. Eu não bebo de uma fonte só, pessoal. O aluno que me acompanha desde o início aí das minhas atividades aqui no canal, já entendeu que eu transito de um autor para outro, principalmente de Shankaran para Schouten. Por quê? Porque eu percebo que ambos se completam. Se eu trabalho com único raciocínio, eu terei resultados limitados. Então, cada um se complementa mutuamente. Por isso que eu aposto mais nessa abordagem sincrética e é isso que eu tento trazer para vocês, que eu acredito que a gente, aproveitando o melhor de cada autor, nós melhoramos a nossa acurácia, a nossa assertividade para encontrar o medicamento mais adequado para o doente que a gente está acompanhando. E tem um tema pelo qual vocês são apaixonados, vocês que me acompanham lá no Instagram, pessoal, eu entendo que um tema assim que sempre ele acaba resultando em um número relativamente grande de compartilhamentos, é o tema miasma. Então vamos aqui, ó. Miasma, eu concordo que é apaixonante mesmo. Meu melhor curso foi o meu último lançamento, está em promoção nesse momento, é sobre esse assunto. Eu confesso assim que eu substituiria todos os meus cursos mais antigos por esse curso onde eu trato sobre esse assunto, pessoal, miasmas humana em construção. Meu maior curso, inclusive, ele tem 100 horas de duração, nada menos, nada mais 100 horas de duração, na verdade até mais, que eu vou gravar uma aula extra para ele nos próximos dias, né? Então, miasma, pessoal, esse tema é apaixonante, e eu entendo a paixão de vocês, eu entendo a dor de vocês, por assim dizer, e do que se trata, é um conceito que
Eu não acredito que ele se repete exatamente dessa forma, pessoal. Eu não acredito que se entende miasmas, o conceito de miasmas, da forma como ele é aprendido na homeopatia em outras artes terapêuticas. Mas isso aqui, se a gente visa curas duradouras, a gente dominar isso aqui é fundamental. Porque veja bem, o que é miasma, pessoal? Quem desenvolveu inicialmente um esboço do conceito de miasmas, que foi evoluído pelos autores que seguiram Hahnemann, foi o próprio Hahnemann. Então Hahnemann é que percebeu a existência disso aqui. Ele entendeu que... Por quê? Que ele chegou até aí, né, pessoal? Esse é o primeiro ponto. Que nosso querido mestre, ele chegou à conclusão que, não, gente, muito lindo tudo isso, eu descobri algo realmente fenomenal, fora da caixa, revolucionário, mas encontrar o simílimo apenas do paciente parece que não é o suficiente para curá-lo na íntegra. Que olha só, a pessoa tomou um medicamento ali que, de forma inequívoca, era a alma gêmea dela, não tinha como o negócio dar errado, a pessoa ficou bem, depois ela recaiu. Então o mestre começou a escavar os motivos, a investigar os motivos que poderiam justificar essa recaída. Por que a pessoa voltava a precisar do medicamento? Hoje em dia, pessoal, aí a questão é outra, né? Que a gente é mestre em dar tiro no próprio pé. Então, assim, a gente está comendo muito mal, a gente não tem compromisso com nada, ultimamente tem compromisso com a atividade física, assim, com o próprio bem-estar daquele pessoal, a gente não tem esse compromisso na maior parte do tempo, pessoal. Então, a gente está no mar de toxinas, inclusive até imateriais, né, eletromagnéticas. Então, tem tudo aquilo que o próprio mestre já havia salientado para a gente, que se configura como modus vivendi, reflexos, interferências negativas do nosso modus vivendi sobre a nossa energia vital. Então, sim, a gente pode não estar se curando, a gente pode estar tendo recaída em relação aos pepinos que o nosso simílimo conseguiu resolver no primeiro momento, porque a gente não faz nossa parte também, né? A gente resolve o problema e dá alto tiro no pé, fica dando murro em ponta de faca, então, muitas vezes a gente busca deliberadamente a nossa perdição, né? Então, tem isso que a gente deve levar em consideração, esse puxão de orelha, toda vez que eu tenho oportunidade eu dou. Então, a gente não ajuda a nossa situação, pessoal, a gente não ajuda a nossa condição de jeito nenhum, na maioria das vezes. Mas, assim, mesmo quando a pessoa fazia parte dela, ela andava na linha, o mestre ele percebeu que ainda assim a necessidade do simílimo ela vem à tona de novo. E às vezes assim, o simílimo parecia parar de funcionar. Foi aí que ele descobriu a teoria dos miasmas. O que é miasma? Pessoal, não vou me estender aqui, porque tem meu curso para isso, né, que está numa super promoção, aí, inclusive. Mas assim, o que é miasma? Em princípio, o que vocês precisam ter na cabeça de vocês? Miasma, ele é como, eu sempre explico isso para os meus pacientes, miasma é como se fosse uma doença oculta. Uma doença que eu coloquei embaixo do tapete, uma doença que ela foi paliada. Ah, Letícia, como é que você fez isso? É igual eu falei, paliando a doença. Então, assim, quando você tem, por exemplo, um Covid, você tem uma gonorreia, você tem uma sífilis, e você não a trata a partir do seu prisma imaterial, ou seja, levando em consideração a sua raiz imaterial, ou seja, você leva em consideração apenas a reverberação física daquela mazela, então existe uma alta probabilidade da raiz ter ficado intacta. Só que essa raiz intacta, pessoal, a doença nessa versão maltratada, ela continua ativa de certa forma. É isso que a gente chama de miasma. Então, o miasma, é por isso que no curso eu uso uma analogia, pessoal, que a partir disso aqui vai ficar fácil de vocês compreenderem o que é isso. Miasma, a gente pode estabelecer um paralelo com o solo. Metaforicamente, a gente pode representar o miasma como substrato, um solo. E o seu simílimo, aquele medicamento mais ressonante com a sua assinatura mórbida, a gente compara com a vegetação que cresce sobre esse solo. Então aí você toma lá o seu simílimo, a plantinha some. Você se cura aqui da plantinha. Só que ficou o solo ali. Por isso a plantinha cresce de novo. Entendeu, pessoal? Então assim, a gente pode dizer que a sua dinâmica mórbida, ela é uma reverberação, ela é um reflexo de uma doença antiga. Só que o problema, pessoal, dos miasmas é que, assim, esses sintomas que despontam diretamente de uma doença que foi suprimida não tem nada a ver, geralmente, com os sintomas dessa doença que foi suprimida na versão aguda dela. Então, por exemplo, que são vários miasmas, pessoal, são dezenas. Atualmente, eu acredito que já tenha chegado a centenas, inclusive, pelo menos a primeira centena. Então, assim, deixa eu pensar em um aqui, o cancerinismo. Cancerinismo é um miasma, como o próprio nome já deve ter levado vários a deduzir. Ele é derivado, é um miasma, todos os miasmas terminam com ismo, pessoal. Então, cancerinismo deriva da supressão do câncer. Então, o câncer que não foi tratado na totalidade, ou seja, foi tratado só com químio, com radioterapia, bom, eu posso dizer que com esse expediente, se eu não levei em consideração a causa metafísica e imaterial do câncer, eu transformei aquela patologia num miasma, num cancerinismo. E nós temos como repercussão do cancerinismo, veja bem, perfeccionismo. Perfeccionismo paralisante. Eu posso ter uma tendência a centralizar tudo. Sou aquela pessoa que está no nível de controle a tal ponto que eu não consigo delegar o mínimo de funções, porque só eu vou fazer tão bem feito. Eu me
me estribucho para fazer tudo, que tudo exige, parece que a percepção que eu tenho que tudo exige de mim um esforço sobre-humano, porque eu vivo movido por essa crença de que eu sou a prova de balas. Então, assim, o sujeito sob influência desse miasma, ele realmente acredita nisso. Por isso que ele só entra enrascado, por isso que ele vive cansado, que ele acha que ele dá conta de tudo. Por que ele acha que a vida lhe exige sempre esforço sobre-humano? Que ele é perfeccionista, não basta fazer as coisas. Eu preciso fazer as coisas da maneira mais perfeita sempre. Olha só, no primeiro momento não parece, né, que isso tem relação com câncer, com tumor, como a neoplasia Letícia, mas isso vem do câncer suprimido? Vem, criatura. Mas agora vamos para a instância física, um pouco mais para a próxima aqui da instância física. Nós temos como reverberação do cancerinismo dermatites, eczemas, amigdalites de repetição, enxaqueca. Tudo isso tem a ver com cancerinismo. São vegetações que brotam desse substrato, do câncer suprimido. Então, os miasmas, eles devem ser levados em consideração, pessoal. E claro, né, eu acho que o aluno mais perceptivo já entendeu que o miasma ele condiciona em grande medida o tipo de adoecimento que eu vou ter. É por isso que alguns homeopatas denominam miasmas de predisposição também. Não é um termo que está equivocado à luz do que eu estou explicando aqui para vocês. Terreno também, que vem dessa analogia em grande medida. Então, se eu viso tratar definitivamente, se a ideia é curar profundamente, de forma definitiva, ou pelo menos duradoura, determinada mazela, a gente há de convir que a gente precisa levar em consideração a existência desse solo. Não basta apenas retirar a vegetação que cresceu sobre ele. Eu preciso tirar esse solo daqui, equilibrar esse solo pelo menos. Até porque os miasmas não nos deixam, pessoal, eu explico isso lá no curso. Eles dão, em grande medida, o tom do nosso temperamento, do nosso modo de ser, do nosso nível de engajamento nas tarefas que a gente empreende. Então, assim, a melhor forma de abordar as expressões miasmáticas é por um viés qualitativo. Então, eles em si não são perniciosos, mas sim como eles se manifestam. Eles podem se apresentar tanto com essa roupagem de substrato, de coisa que não presta, como também eles podem lhe movimentar em termos de bons atributos, em termos de qualidades, em termos de facilitação para o desenvolvimento de certas virtudes. Por exemplo, o cancerinismo aqui, sim, ele condiciona um perfeccionismo. Mas ele pode também me condicionar, em grande medida, é o que justifica o fato do cancerínico, que tem ressonância com esse miasma, aqui que tem ressonância com o cancerinismo, ter esse miasma é o que, de certa forma, justifica tanta determinação que aquela pessoa tem, tanta persistência. É uma pessoa que, se ela equilibra esse perfeccionismo, a gente pode dizer que é uma pessoa muito asseada, que faz tudo bem feito, uma pessoa caprichosa. Então, olha só, características equilibradas dessa expressão miasmática. Eu explico isso mais detidamente lá no curso, pessoal. Então, por isso que eu chamo os miasmas também de adjetivos. Eu comparo o simílimo como substantivo e o miasma com adjetivo. Em geral, você não pode dizer, na maioria dos casos, que certos adjetivos eles são ruins. Depende de como eles estão se manifestando. Então, a ideia dos medicamentos homeopáticos miasmáticos, de se usar um medicamento que tenha como intuito tratar o miasma, na verdade a ideia não é curar o miasma, mas sim equilibrá-lo. Esse seria o melhor termo definitivamente. E por fim, pessoal, uma prescrição minha, como eu comentei com vocês, a metodologia que eu utilizo no meu cotidiano clínico, ela é uma colcha de retalhos. Eu não utilizo raciocínio única e exclusivamente de um só autor, porque senão eu, como disse a vocês, eu me perceberia limitada. Teria muito caso que eu não teria conseguido resolver, pessoal, se fosse muito limitada a um único autor. Então, eu utilizo principalmente Shankaran, o raciocínio de Shankaran para eleição, determinação, e Scholten também, em vários casos, quando a pessoa não é muito receptiva, a aplicação do método Shankaran para encontrar o simílimo, prospectar o simílimo. Eu uso o pensamento de algum desses dois autores. Para identificação do miasma dominante do doente, naquele momento que o caso foi tomado, eu utilizo o raciocínio de outro autor chamado Louis Klein, por exemplo. Mas, ainda, se eu ficar só com esse trio de autores, né, no mínimo, eu ainda estaria limitada. Por quê, pessoal? Porque para que a gente se cure, no sentido mais amplo do termo, tal como é a ideia aqui da homeopatia, nós ainda precisamos levar em consideração a necessidade, vou colocar aqui em cima, que já está cheio o quadro, pessoal, para variar, né? Eu preciso considerar que, para que eu possa oferir saúde, no sentido mais amplo do termo, preciso considerar que há muitos sais de Schussler, dos quais estou em déficit, é por isso que eu estou adoecendo. Qual que é a premissa por trás da indicação dos sais, pessoal? Que são algumas dezenas, nós já temos hoje catalogados, reconhecidos, testados, mais de
3 dezenas de sais, sobre os quais eu também verso num curso dedicado ao assunto. Meu curso Sais de Schussler e a Microengenharia Orgânica, que também está em promoção, como vocês vão poder atestar no carrossel aqui abaixo. Mas enfim, queridos, então, qual que é a premissa por trás disso aqui? Veja bem, vamos voltar a essa figurinha esquisita aqui que eu trouxe para vocês, que ela vai nos servir aqui para que vocês entendam bem como é que eles atuam, porque que é tão importante. Não basta apenas eleger esse mínimo, identificar os meus miasmas dominantes, eu ainda preciso levar em consideração que, principalmente se eu estou doente, se eu padeço de mazelas físicas, pessoal, que estão afetando aqui o tecido, o que afeta o tecido, se você tem qualquer pepino que chegou a ser psicossomatizado no seu corpo físico, isso só foi possível graças à indução da deficiência de certos minerais. Então, dito de outro modo, a ideia é a seguinte: vocês já entenderam que a homeopatia é parte dessa premissa de que tudo que te acomete fisicamente começou primeiro no âmbito inconsciente, no âmbito da mente, das emoções. Então é como se o que estivesse acontecendo aqui no campo físico fosse um reflexo de problemas de ordem subjetiva. Então a essa altura acho que vocês já puderam compreender isso. Mas, a pergunta que não quer calar. Letícia, como é que uma coisa interfere na outra? O que a mente desordenada, o que as emoções desordenadas causam no campo físico de uma forma mais objetiva para que eu tenha uma gastrite, por exemplo, para que eu tenha um mal de Crohn, para que eu tenha uma artrose? O que as emoções, como é que elas reverberam exatamente nos meus tecidos, no meu campo bioquímico, dito de outro modo? É como se, pessoal, eu uso muito esse termo lá no curso de sais, meu curso de sais, é como se a sua subjetividade, sua mente, suas emoções, quando você está adoecido ali na esfera psicológica, é como se você estivesse sob efeito de um software corrompido, um vírus de computador, entende? Então, é como se você estivesse sob a influência de um vírus de computador ali. Então, você está com o seu software, com o seu comando central corrompido. E o comando central, obviamente, para ele gerar o estrago que ele deseja, por assim dizer, ele precisa gerar um efeito palpável no seu hardware. Então, a coisa começa da seguinte forma: um programa corrompido se instala de forma a gerar resultados perniciosos ali no hardware. A pergunta é como? Induzindo insuficiências, dificuldades de assimilação de certos minerais. Então, dito de outro modo, aquilo que eu sempre falo para os meus pacientes, diagnósticos são nomes diferentes para o mesmo mal, que é a carência de minerais. Então, por essa visão, por que eu digo que essa pessoa aqui está com enxaqueca? Porque está faltando magnésia fosfórica. Ué, mas por que está faltando, Letícia? Sais, minerais, não é uma coisa assim que a gente encontra abundantemente na água que a gente consome quando a gente mineraliza essa água, se ela tem um bom aporte de minerais, esses minerais não deveriam estar na água. Não, Letícia, eu como bem, a minha alimentação é limpa, nossa, não tem esses minerais ali na comida que eu consumo todos os dias, eu suplemento, não tem esses minerais ali no que eu suplemento, meu Deus do céu, eu preciso desses minerais homeopatizados, por quê? Porque a lógica é essa, você foi pervertido na sua inteligência central. A sua mente, para que ela pudesse adoecer o seu campo físico, ela gerou como que uma perda de sabedoria em relação a como se assimila esses minerais das fontes ideais, porque você está certo, idealmente, você não deveria precisar de nada disso, você tem tudo que você precisa para funcionar bem na água, na alimentação, só que olha só, pessoal, se isso fosse suficiente, todo mundo que tem uma dieta primorosa brilharia. Só que a gente percebe que, e às vezes assim, a pessoa faz a parte dela, quantas pessoas a gente não conhece, que a pessoa come bem pra caramba, a pessoa, ela suplementa, é acompanhada ali por um médico integrativo, as vitaminas, tudo nos trinques ali, em termos de indicação, pelo menos, né, o médico calculou bem o que a pessoa ia precisar, mas a gente não vê brilho naquela pessoa. Ou pior, né, ela não assimila mesmo, o médico indica ali tudo que, em tese, em termos de proporção, é adequado para aquela pessoa, a pessoa não absorve. Por que acontece isso? Porque eu estou sob efeito de um software corrompido que induz essa perda de sabedoria de assimilação mineral, ou seja, eu tenho contato com tudo isso mesmo, através da água e da alimentação, e não assimilo. E a não assimilação e, consequentemente, a deficiência de certos minerais que configuram certas patologias, quando elas estão fisicamente instaladas. Entende, pessoal? Então, por isso que eu comentei, o que diferencia esse diagnóstico daquele outro são os minerais que estão faltando em cada um. Essa pessoa tem enxaqueca porque está faltando os minerais X, Y, Z, essa aqui tem artrose porque está faltando o P, Q e K, essa pessoa aqui, eu digo que ela tem sinusite porque está faltando o sal G, H, I, entende? Então, os diagnósticos são nomes diferentes da mesma mazela, que é a carência de minerais. Então, se eu corrijo as insuficiências minerais com minerais homeopatizados, que também vão agir, precisam ser homeopatizados para que eles ajam na raiz imaterial do problema, que é a perda de sabedoria da assimilação dos minerais que eles próprios representam, então aí sim esse problema está resolvido. Então, é mais, quando a gente tem um doente que padece de alguma mazela física, pessoal, é mais uma carta na manga de que a gente pode lançar mão para
viabilizar aquela cura profunda. Porque se a pessoa precisa de minerais, é só a reposição deles que vai resolver o problema. Entende, queridos? Então, mais uma camada que a gente acrescenta aqui à nossa estratégia de cura integrativa, só que no sentido mais estrito e mais profundo do termo. Tá joia, meus queridos? Então, era essa reapresentação que eu queria lhes trazer para celebrar os nossos vários momentos homeopáticos desse ano, para que vocês entendam um terreno encantador, para dizer o mínimo, que vocês estão desbravando. Aproveitem as ofertas, pessoal. Essas ofertas elas vão durar somente até o último badalar do último dia do mês de novembro, então até o último badalar do dia 30/11 deste ano, tá certo? Então não percam tempo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Durante todo esse período, eu estou ali disponível via direct no Instagram, ou vocês podem aproveitar as caixinhas também, que eu tenho disponibilizado com uma certa frequência, para que eu possa interagir de forma mais próxima com vocês. Tá certo, pessoal? Então, um forte abraço e até a próxima. Aproveitem, pessoal, que são ofertas imperdíveis que não vão se repetir, tá certo? E fiquem bastante atentos também à data de expiração de alguns cursos, porque nem todos, pelo amor de Deus, prestem atenção no que eu estou falando, nem todos são vitalícios, como vocês mesmos vão poder atestar aí no carrossel que eu deixei para vocês, tá certo, queridos? Abraços. Mais uma vez, muito obrigada pela paciência de terem me acompanhado até aqui. Até a próxima, queridos.